Bom, a gente volta a falar agora sobre o conflito no Oriente Médio. A gente tem o prazer de receber aqui no CNN 360 a doutora em Direito Internacional e professora da Umbra University, Priscila Caneparo. Professora, sempre um prazer tê-la conosco. O ministro das Relações Exteriores do Irã se reuniu hoje com representantes europeus lá em Genebra. Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diminuiu ali o papel da Europa, né, na resolução desse conflito. Gostaria de saber, professora, sua avaliação de quem está melhor posicionado para eventuais negociações. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. De fato, a gente precisa entender que a Europa ela tem um papel secundário nessa crise instalada entre Israel e efetivamente Irã. Então, inegavelmente, a pessoa que possui maior competência para mediar esse conflito, só que aí eu não falo a pessoa somente, mas sim seus interlocutores e também aquelas alianças que possui, é o Donald Trump. Então, o primeiro momento que a gente consegue observar não é apenas o Donald Trump ser o mediador, mas sim ele, por intermédio da sua influência, inclusive com o Vladimir Putin, a gente conseguiria melhores resultados que a Europa. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que a Europa está com uma retórica um tanto quanto confusa em relação a esse conflito. Por quê? Num primeiro momento, disse que, a partir dos líderes europeus que estavam condenando as ações iranianas e, por consequência, se colocariam ao lado de Israel. E, nesse momento, um pouquinho antes da reunião, a gente teve uma confirmação da União Europeia advinda de uma nova narrativa falando que, de fato, Israel cometeu crimes internacionais, cometeu uma violação ao direito internacional. Então, ainda que a Europa queira se posicionar, e eu acho que é importantíssimo deixar muito claro que a Europa quer se posicionar não apenas nessa guerra, mas quer voltar à interlocução também para conseguir angariar uma estabilidade na outra guerra que está ocorrendo em seu continente, Rússia versus Ucrânia. Então, a gente precisa entender que toda essa construção de campo da Europa não tem como viés fazer com que a Europa interceda diretamente na guerra Irã versus Israel, porque sabe que a Europa, efetivamente, não vai ter papel, por assim dizer, robusto. Tanto é verdade que na data de antes de ontem, a própria União Europeia destacou que sabe que seu papel é secundário como instituição, mas ainda assim ela acredita que possa contribuir. Mas é justamente começar a cavar campo para conseguir se inserir novamente nas negociações atreladas à guerra Rússia versus Ucrânia. Agora, professora, o presidente Donald Trump acaba de dar uma entrevista. E agora ele estava no aeroporto em Nova Jersey, falou ali, tem 10, 15 minutos, falou com jornalistas e sempre com posições bastante ambíguas, se vai participar, se não vai participar. E aí ele disse o seguinte, ele falou uma frase muito importante, porque a gente sabe que o Irã está pedindo como condição para sentar para uma eventual negociação, que Israel suspenda os ataques. Né, que não vai negociar sob bomba, sob bombardeio. E aí, Donald Trump, na sua fala ali, uma coisa meio improvisada, disse o seguinte, olha, é difícil pedir para Israel parar, porque eles estão indo bem nesse momento e o Irã nem tanto. Como a senhora avalia, então, Ele tentou ao máximo resguardar ali, não adiantar nada, não antecipar nada. Mas parece que essa frase, ela nos traz, assim, talvez alguma pista, professora? Bom, a primeira pista é que agora ele posicionou os Estados Unidos fora do conflito. Porque até dias atrás ele tinha dito que nós já tínhamos tomado os céus do Irã, então colocando os Estados Unidos no meio desse conflito. Então a primeira pista, o primeiro indicativo que a gente coloca a partir dessa fala do Trump é justamente que ele está fora do conflito nesse momento. Um segundo ponto, a gente sabe que o Trump, ele é um exímio negociador. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele é um showman, ele gosta de ser o centro das atenções. Então ele vai ter falas muito por assim dizer, duplamente qualificáveis como entendíveis, para chamar toda a atenção para si e também para a gente entender que é uma das formas dele pressionar o Irã
a sentar à mesa de negociações, mas não para negociar em termos do 0-0, mas sim para os Estados Unidos sair vencedor, falando o seguinte: eu consegui fazer com que o Irã tivesse cessado o seu programa nuclear para fins militares. Eu acho muito difícil que essa dinâmica do Trump vá resultar em algum resultado concreto, ainda que eu acredite que ele, com a interlocução com o Putin, sejam as melhores fontes e as melhores vias para a gente chegar em um acordo efetivo, mas a gente precisa entender que o Trump, muitas vezes, ele blefa também. E nessas últimas falas dele, e justamente considerando o que ele acabou de falar hoje, ele virou o homem das 2 semanas. Então, ele deu 2 semanas do primeiro mandato para resolver a questão do sistema de saúde dos Estados Unidos. 3 semanas e meias atrás, ele deu 2 semanas para o Putin apresentar um plano para cessar fogo na Ucrânia. Ele deu há 1 semana, 2 semanas para os estados novamente tarifados para apresentarem um plano justamente para a venda dos produtos vindos dos Estados Unidos. E, nesse momento, ele dá 2 semanas para o Irã, justamente sentar à mesa de negociação com os Estados Unidos, ou, de fato, ele decidir se vai, né, interceder diretamente nessa guerra. Então, o que a gente tem que analisar é que toda a fala do Trump a partir de agora vai ser com uma cabeça de negociador, pensando em uma forma de pressionar o Irã a fazer aquilo que ele quer. O Trump, ele trabalha com uma diplomacia muito diferenciada, uma diplomacia que eu costumo falar que vem do setor privatista, não uma diplomacia própria na construção do âmbito dos estados que nós estamos acostumadas a ver no cenário internacional. Então, a gente tem que tomar cautela, porque nem tudo que ele diz é voltado para o interesse da sociedade internacional. Muitas vezes é um ganha-ganha para ele. Professora, bem rapidamente, eu gostaria só, então, que a senhora fez uma menção à Rússia. Gostaria de saber qual, na sua avaliação, é o papel da Rússia nesse conflito. Só retomar aqui, porque o presidente russo, Vladimir Putin, ele falou sobre a situação no Oriente Médio, dizendo que há solução para o conflito, sim, entre Israel e Irã, e teme que possa haver uma terceira guerra mundial, mas diz que ele não quer se colocar na posição de mediador. Como a senhora avalia, então, o papel da Rússia nesse conflito? A Rússia vai ter um papel de destaque inegavelmente, seja por intermédio do Trump, seja por intermédio da boa interlocução que o Putin tem com o Netanyahu e também com o governo iraniano. Nesse aspecto, a gente precisa entender o seguinte: todas essas guerras que estão acontecendo hoje no contexto mundo são guerras também dialógicas, guerras culturais entre Oriente, Ocidente, Sul e Norte global. A Rússia faz parte de um acordo de cooperação de Xangai, que faz justamente com que haja uma aproximação entre os povos, como, por exemplo, culturalmente falando, economicamente, desenvolvimentista, como, por exemplo, Rússia, Irã e também a China. A Rússia não vai se afastar do Irã, mas ela não vai interceder a favor do Irã. Isso é importante destacar. Por quê? Porque o Vladimir Putin tem um bom relacionamento com o Netanyahu. Mas, em contrapartida, considerando que apoiar Israel também pode, em contrapartida, vir com um apoio para o... não vai trazer um imediato direcionamento do Putin em relação a esse conflito. Nós conversamos com Priscila Caneparo. Muito obrigada, professora, mais uma vez por atender o nosso convite aqui da CNN Brasil. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Boa tarde.